Separei os exercícios aqui de cálculo integral para vocês. Nesse primeiro, a gente vai relembrar um pouco como que a gente utiliza as regras de integração para encontrar a integral indefinida de alguns problemas, né? Então, como que a gente utiliza as regras, principalmente do monômio e do polinômio, para integrar algumas funções. Lembre-se, quando a gente está falando de integração indefinida, o que a gente está tentando encontrar é a função inversa, ou a família de funções inversas, que tem essa taxa de variação. Note que nesse campo, que é o integrando, o que a gente está colocando para você é a taxa de variação. O que você precisa se lembrar nesse primeiro momento é que existe uma regra de integração, vou colocá-la aqui, ó, que diz assim: a integral de uma função do tipo x elevado a n em relação a x, isso é dado por x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais a constante. Porque quando eu derivo esse resultado, eu chego na expressão anterior. Lembre-se que o primeiro conceito que a gente trabalha em integração é justamente o fato que uma é função inversa da outra. Então, nesse primeiro caso, é só você identificar que nessa expressão que a gente quer calcular a integral, o valor de n é 5. Então, você vai ficar com x elevado a 5 mais 1, dividido por 5 mais 1, mais constante. Em outras palavras, isso aqui é x a sexta sobre 6 mais constante. Vale a pena você fazer a prova real aqui dos problemas, mas eu estou pulando essa etapa para a gente poder seguir em frente. Agora, um outro caso, imagine que você tem que integrar a função 4x mais 3 em relação a x, né? Se por acaso você tem uma função como essa, a tua estratégia pode ser usar as propriedades de separação. Claro que a gente costuma fazer isso aqui direto, mas até para você perceber como uma soma de integrais é a integral das somas. Quando você integra 4x, isso é equivalente a 4, que multiplica x, o n nesse caso da expressão é 1. Então fica x ao quadrado sobre 2. Mais 3 vezes a integral da constante é x, nesse caso. Mais a constante. Se quiser simplificar e colocar de uma outra forma, ela vai ficar 2x quadrado mais 3x mais constante. Então, os exercícios eles vão ficando um pouquinho mais complicados à medida que passam, mas acho que a gente vai conseguir fazer. Por exemplo, se você tivesse que integrar 3 sobre t a quarta dt, a expressão que a gente usa ainda é essa expressão que está em preto. Mas lembre-se, você precisa enquadrar, antes de sair integrando, a função de forma que ela fique exatamente no formato que a gente quer. Para isso, eu estou usando a propriedade que me permite levar um número que está no denominador para o numerador, trocando o sinal do expoente. Por isso ficou 3t na menos 4. Então, o que a gente acaba observando aqui é que n é menos 4 e você pode usar a expressão. Veja como isso aqui vai ficar. Vai ficar 3 vezes t elevado a menos 4, vai ficar t elevado a menos 4 mais 1. Vou colocar aqui até direto, ó, sobre menos 4 mais 1. Menos 4 mais 1 é menos 3, então isso aqui vai ficar menos 1, que divide t ao cubo mais constante. Não esquece da constante, essa expressão. Se você quiser derivar, t ao cubo é equivalente a t elevado a menos 3, o menos 3 vai cair, cortar com aquele menos e voltar a ser a expressão anterior. Alguns detalhes, veja que na expressão, né, na fórmula, vamos colocar assim, na regra de integração, você tem x elevado a n dx. É importante que você respeite o formato para poder usar as regras. Se tiver alguma coisa diferente, tome cuidado. Claro, você vai falar, mas poxa, por que você usou aqui se era t? O importante é ter variável, né, e não necessariamente uma função, né? Vamos ver um outro caso, por exemplo, se você tiver uma fração, tiver que integrar x elevado a menos 3 quartos dx. Nesse caso, lembre-se que já está no formato, desde que você perceba que o n é menos 3 quartos. Eu imagino que você não tenha tanta dificuldade com soma de frações, basta você respeitar a regra. Se tiver dificuldade, faz passo a passo. Ó. Menos 3 quartos mais 1, divididos por menos 3 quartos mais 1. Você vai empurrando aquilo que você tem dificuldade para frente. Ó. Menos 3 quartos mais 1, que são 4 quartos, dá x elevado a 1 quarto. Divididos por 1 quarto mais constante. Dependendo do gabarito que você está tratando, às vezes você tem que simplificar um pouco. Então fica 4x elevado a 1 quarto mais constante. Mas claro que qualquer uma dessas possibilidades em amarelo já são a resposta do problema. Vamos em frente, ver o que tem mais. Imagine que você tem que integrar agora x ao cubo mais 6x mais 1 em relação a x. Só evidenciando aqui que você pode usar as regras para o polinômio. Vou colocar todas elas aqui, ó. Fica integral só do x ao cubo dx
mais 6 vezes a integral de x, dx, né? Mais a integral de dx. Então, claro que a gente costuma fazer isso aqui direto, mas só para relembrar que você pode separar isso nas regras. X ao cubo, a integral é x ao cubo mais 1, que dá 4, né? Deixa eu só arrumar aqui. Já estava pondo a resposta. X à quarta sobre 4, mais isso aqui fica 6 vezes x ao quadrado sobre 2, mais a integral de 1. Lembra que aqui é 1 dx, não 0 dx, né? Isso aqui é x mais constante. Bem tranquilo, né? Então veja que ficou x à quarta, se quiser simplificar. X à quarta sobre 4, mais 3x quadrado, mais x mais constante. Tá aí a resposta. Vamos em frente, mais alguns aí até a gente pegar um pouco de prática, né? Por exemplo, imagine que você tenha essa seguinte função. Imagine que você tem que integrar 1 menos t, que multiplica 2 mais t quadrado em relação a dt. Agora veja que esse tipo de problema, você precisa dar um jeito de enquadrar naquela regra, que é essa em preta, que você já deve estar anotado em algum canto aí, né? Para você poder usar. Mas como ele está com esse produto, antes de você sair integrando, vou até manter em verde aqui, ó. Antes de sair integrando, é interessante que você reajuste essa expressão em alguma outra coisa. Por exemplo, aqui você tem um produto, vai ficar 1 vezes 2, que é 2, mais t quadrado, menos 2t, menos t ao cubo. Então, o que eu fiz aqui foi usar a propriedade distributiva. A gente chama de chuveirinho, né? Eu acho um termo bem ridículo, por sinal, né? Esse, gerei todos esses termos que estão aqui. Agora sim eu posso integrar. Ó. Veja só, a integral de 2 é 2t. A integral de t quadrado é t ao cubo sobre 3. Menos, vamos começar a fazer mais direto, ó, 2t quadrado sobre 2. Então dá t quadrado. Menos t à quarta sobre 4 mais constante. Eu fiz direto aqui, porque à medida que você vai ganhando confiança, você vai fazendo mais rápido, mas nem precisa de testar, tá? Não fique preso, não confie 100% naquilo que está fazendo. Deriva e vê se volta a ser aquela expressão. Se for, provavelmente a tua resposta está certa. Inclusive, esse é um teste que eu recomendo para o pessoal. Quer testar se a integração deu certo? Você pode derivar e ver se chega na resposta, tá? Outro, por exemplo, imagina que você tem que integrar 2 raiz de x ao quadrado dx. Então, nesse caso, mais uma vez, vale a pena você reescrever a expressão. Aqui você tem um produto notável, né? Quadrado de uma diferença. Isso dá o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado da raiz quadrada é ele mesmo. Então, já simplificamos isso daqui. Nesse formato, a gente já está no formato da regra. O que vale a pena? Vou até colocar em azul, em verde, para indicar que eu estou ainda ajustando a expressão, ó. Se você quiser, você pode escrever isso aqui, ó. 4 menos 4 raiz de x. Não, era aqui mesmo que eu queria ajeitar. 4 vezes... Aqui, no lugar da raiz, você pode colocar x elevado a meio. Mais x dx. Então, essa é uma possibilidade para você conseguir ver que as raízes quadradas, elas estão também no formato que a gente quer na hora de integrar. A integral de 4 é 4x, se for em relação a x, né? Agora, essa outra integral fica x elevado a meio mais 1, divididos por meio mais 1. Mas essa outra integral é x quadrado sobre 2 mais constante. Fechou? Então, isso aqui ficou 4x. X elevado a meio mais 1 é equivalente a 3 meios. Então, vai ficar 4x elevado a 3 meios, divididos por 3 meios. E olha o jeito que eu escrevi o 3 meios. Já estou adaptando a função para ter uma resposta um pouquinho mais concisa, ó. Porque isso aqui vai te dar 4x, se o negócio me deixar eu escrever, 4x menos 8x elevado a 3 meios sobre 3, mais x quadrado sobre 2, mais constante. Então tá aí outra solução, né? Vamos fazer mais alguns? Para você ter certeza que você domina? Claro que é uma coisa que você tem que fazer um pouco individualmente também. Tenta fazer, mas aqui já estou passando algumas ideias do que costuma aparecer, né? Imagina que você tem que integrar agora a raiz cúbica de x em relação a x. Quando a gente tem esse cenário agora, o que você precisa perceber é que isso aqui também está na regra, desde que você perceba que é x elevado a 1 e radicando 3 fica x elevado a 1/3. Quando eu fiz isso daqui, veja que eu já coloquei no formato que a gente quer. Qual que é o valor de n aqui? N é 1/3. Então, você vai fazer n mais 1 sobre n mais 1. Então, vai ficar
x elevado a 1/3 mais 1, divididos por 1/3 mais 1, não esquece a constante. E aí esse resultado ficou x elevado a 4/3, que é 1/3 mais 1, dividido por 4/3. Olha, mais uma vez, como eu coloquei o 4/3 aqui, que nesse caso eu coloquei inclusive errado, que é para ser 4/3 e tem que ser embaixo aqui. E agora coloquei certo. Pronto. Tá aí a solução. 3x elevado a 4/3 sobre 4 mais constante. Vamos fazer mais 3? Aproveitar o embalo aqui. Depois do h eu acho que vem o i, não é? Então vamos fazer assim, ó. Imagina que você tem que integrar agora x que multiplica 1 mais 2x² em relação a x. Cuidado, o que o pessoal costuma errar? Eles tentam integrar esse produto e aí eles escrevem x² sobre 2, x, 2x² sobre 5. Por que está errado? Porque o produto de integrais não é a mesma coisa. Eu vou colocar em vermelho aqui porque é o que o pessoal erra. Ó. É diferente da integral de x dx vezes a integral de 1 mais 2x² dx. Cuidado, que assim como lá na derivada não, existe uma regra própria quando você tem o produto, que é a regra do produto, aqui na integral é a mesma coisa, você tem uma regra específica, então você não pode escrever isso aqui, ó, coloquei até em vermelho. Então, minha estratégia é adaptar essa expressão de sair resolvendo. Ó. Vai ficar x mais 2x² dx, ótimo. Agora sim eu tenho uma soma. Vou até evidenciar que isso aqui é a integral de x dx, mais 2 vezes a integral de x² dx. Por isso que a gente estuda as propriedades, ó, porque o produto de integrais não é o integral do produto, enquanto a soma é. Então toma cuidado nesse sentido, né? Agora você pode integrar. Ó. A integral de x é x² sobre 2, mais 2x² sobre 6, mais constante. Se quiser dar uma resumida, x² sobre 2, mais x² sobre 3, mais constante. Tá aí. Mais um? Vamos mais um? Bora. Nesse caso aqui, imagine que a gente tem que integrar essa função, é a última, na verdade, cosseno de x menos 2 seno de x dx. A gente tem que integrar isso daqui. Agora, você precisa lembrar que existem algumas outras regras além da potência. Coloquei ela aqui no meio, mas bem, ela vai ficar aqui, ó. A integral de cosseno de x, isso vale seno de x mais constante. Por quê? Porque a derivada do seno é cosseno. Em compensação, a integral de seno de x dx, isso é menos cosseno de x mais constante. Por quê? Porque quando eu derivo cosseno, eu obtenho seno. Então, quando eu for integrar isso aqui, vai ficar integral de cosseno de x, isso é seno de x, menos 2 vezes, integral do seno é o menos cosseno, então vai ficar mais cosseno de x mais constante. Tá aí. Então foi uma boa quantidade aí de exercícios para você dominar como faz. Mas claro, você precisa tentar fazer sozinho. Vou separar outro para você já.